Nesse nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de uma jovem que saiu para dar uma caminhada, mas não voltou para casa. O que a polícia descobriu deixou a população muito chocada. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 19 de julho de 2004, Mark Hacking, de 28 anos, acordou e descobriu que sua esposa, Lori Soares Hacking, já havia saído para trabalhar no Wells Fargo, onde trabalhava como assistente. Lori tinha planejado acordar por volta das 5 horas da manhã para sua corrida habitual na área de Memory Grove, em Salt Lake City. Depois de sua corrida, ela pretendia voltar para casa, se preparar para o dia e pedir para o Mark levá-la ao trabalho às 7 horas da manhã. Mas naquele dia Mark perdeu o horário e acordou só às 8 horas. Quando ele levantou e viu que sua esposa não estava em casa, ele deduziu que ela chegou da corrida, tomou café, pegou o carro e foi trabalhar. Ele não ficou preocupado e seguiu com os afazeres que precisava fazer naquela manhã. Por volta das 10 horas, ele decidiu ligar para o trabalho de Lori para ver como ela estava. Mas nesse momento ele descobriu que ela não foi trabalhar. Foi só então que ele percebeu que as roupas de Lori, que ela tinha separado para usar no trabalho, ainda estavam em casa. Mark ficou muito preocupado e tinha certeza de que algo tinha acontecido com sua esposa. Então, ele ligou para a polícia. O sargento com quem ele falou disse que ele teria que esperar 24 horas para denunciar Lori como uma pessoa desaparecida, já que ela era uma mulher adulta. Mark então decidiu que precisava agir sozinho. Ele foi até o Memory Grove, que ele deduziu que foi o último local em que sua esposa esteve. Quando chegou, encontrou o carro dela estacionado, onde ela costumava deixá-lo quando saía para correr. O carro parecia intocado, mas não havia sinal de Lori em lugar nenhum. Alguns colegas de trabalho ficaram bem preocupados quando ela não apareceu para trabalhar. Então, eles se juntaram a Mark para procurá-la na área. Muitos deles já tinham até chamado a polícia para relatar seu desaparecimento. E com frequentes ligações, eles falaram que iriam até o local. Lori tinha uma rota de corrida habitual, e seus entes queridos começaram a verificar a trilha conhecida enquanto a polícia chegava ao local para ajudar nas buscas. Quando os policiais entrevistaram Mark, eles notaram que ele estava muito chateado. Ele chorou algumas vezes quando conversou com os policiais. Teve um momento até que ele chegou a desmaiar, contando tudo o que tinha acontecido naquela manhã. Salt Lake City tinha passado por um choque recente envolvendo o sequestro de Elizabeth Smart, de 14 anos, ocorrido apenas 2 anos antes, em 2002. A garota foi sequestrada de sua casa em Salt Lake City por Brian David Mitchell. Mitchell e sua esposa Wanda Beers mantiveram ela em cativeiro por 9 meses, até que ela foi resgatada por policiais. Era impossível todos não pensarem que o mesmo poderia ter acontecido com Lori. As autoridades iniciaram uma investigação completa para encontrar Lori. Eles falaram que não era necessário esperar 24 horas, pois seu caso era bem delicado. Cães farejadores e helicópteros vasculharam a área, mas, apesar dos esforços, não encontraram nenhum vestígio dela. Algumas pessoas que frequentavam aquela área ali que ela gostava de caminhar, o Memory Grove, contaram que tiveram alguns encontros estranhos e perturbadores com homens ali. Então, muitos acreditavam que realmente um sequestro poderia ter acontecido. E é claro que todo mundo estava pensando no caso da Elizabeth Smart e acreditavam que o mesmo poderia ter acontecido com ela. O desaparecimento de Lori foi especialmente angustiante para todos, porque o casal estava prestes a realizar todos os sonhos. Ela e Mark foram namorados no ensino médio e estavam casados há 5 anos. Mark havia se formado recentemente em psicologia pela Universidade de Utah e o casal estava se preparando para se mudar para a Carolina do Norte. Mark foi aceito na faculdade de medicina em uma das faculdades da Carolina do Norte para estudar oncologia, seguindo os passos de seu pai
e de um de seus irmãos. Lori até estava prestes a pedir demissão de seu emprego, que ela amava muito, e colocou seus planos em espera até que Mark terminasse a faculdade de medicina. A maior parte das coisas do casal já estava pronta ali para a mudança, e apenas 3 dias antes do desaparecimento de Lori, eles celebraram sua festa de despedida em uma cabana nas montanhas da propriedade do chefe da Lori. O casal tinha notícias ainda mais emocionantes, pois ela estava grávida de 5 semanas, deixando o seu desaparecimento ainda mais preocupante. De acordo com amigos e familiares, ela estava extremamente animada com a mudança e com a chegada do bebê. Com certeza era o melhor momento da vida deles. Naquela tarde, panfletos foram espalhados pela cidade na esperança de que alguém tivesse visto o que aconteceu com ela. A polícia torcia para que alguém aparecesse com alguma resposta. Mas as coisas tomaram um rumo surpreendente quando um vizinho foi entrevistado. O vizinho mencionou ter visto o carro de Lori estacionado em frente ao apartamento do casal às 7 horas da manhã, e quando ele saiu novamente às 8h30, o carro ainda estava lá. Isso levantou questões, pois contradizia o relato de Mark sobre os eventos e complicava a linha do tempo do desaparecimento dela. Mark não conseguiu esclarecer a confusão, pois tinha certeza de que o carro dela não estava mais lá quando ele acordou, e isso levantou algumas suspeitas para a polícia. Como na maioria dos casos, o marido ou a esposa é ali o principal suspeito, mas era difícil entender porque o Mark teria algum motivo para fazer ela desaparecer. Os investigadores entrevistaram alguns colegas de trabalho dela, que eram próximos ao casal. Uma colega de trabalho comentou que não havia notado nenhuma mudança no comportamento dela nas últimas semanas e que ela era uma jovem muito otimista, e ela continuou assim. Ela também disse que o relacionamento dela com Mark parecia ser muito feliz e ela nunca reclamava dele. Isso ficou muito claro quando Mark enviou flores para Lori no trabalho pouco antes dela desaparecer. Tudo parecia apontar para um relacionamento amoroso, tornando a situação ainda mais intrigante. A mãe de Lori confirmou o sentimento, afirmando que Lori e Mark tinham um relacionamento maravilhoso. Sempre que ela falava dele para a mãe, eram só elogios. Todos que conheciam o casal acreditavam que eles estavam profundamente apaixonados e felizes no casamento. Mas Mark teve um comportamento estranho naquela manhã, antes dele perceber que Lori estava desaparecida. Entre 9 e 10 horas da manhã, ele saiu e comprou um colchão novo para o quarto deles. A polícia achou um pouco estranho, mas poderia fazer parte da mudança. Mais tarde naquele dia, Mark foi chamado para dar seu depoimento na delegacia. Durante o trajeto, ele teria dito: "Lori vai ficar muito brava comigo." Quando solicitado a esclarecer por que ele tinha falado aquilo, ele explicou que se a encontrassem, ela ficaria chateada porque ele não tinha ido correr com ela naquela manhã. Uma vez na delegacia, ele contou sua história a um policial novamente. Os investigadores acharam o comportamento de Mark um pouco suspeito durante sua entrevista e decidiram dar uma olhada mais de perto no apartamento onde eles moravam para ver se conseguiam encontrar alguma coisa que pudesse ajudar no caso. A polícia investigou também uma lixeira que ficava do lado do estacionamento do prédio. Apesar das suspeitas sobre Mark, os policiais não encontraram nada de interesse na lixeira. Enquanto a busca por Lori continuava, o comportamento de Mark tomou um rumo estranho. Às 2 horas da manhã do dia 20 de julho, a polícia foi chamada por causa de uma confusão em um hotel que ficava muito perto do apartamento do casal. Mark estava passando a noite lá, ao invés de ficar em seu apartamento. Lá, ele foi encontrado correndo pelo hotel completamente nu, apenas usando seus chinelos. Ao ouvir sobre a situação, o irmão de Mark, o Scott, foi até o hotel e descobriu uma mensagem inesperada no computador do irmão que dizia: "Para todos, de Mark. Isso é justiça. Sinto muito." Preocupada com o seu bem-estar, a família de Mark decidiu interná-lo em uma unidade psiquiátrica para receber ajuda. Mais tarde, um especialista do FBI comentou sobre o incidente, notando que Mark manteve seus chinelos, o que não é um comportamento típico de alguém que estava psicótico. Essa observação levou à especulação de que Mark poderia estar fingindo insanidade para garantir que fosse internado, sugerindo que ele estava escondendo alguma coisa. E a polícia tinha razão. Mark estava escondendo uma verdade preocupante. Ele estava vivendo uma vida dupla, cheia de segredos. Para sua família, ele parecia um jovem dedicado e estudioso.
Em várias ocasiões, até pediu à mãe de Lori que o ajudasse a escrever trabalhos de conclusão do curso, preparando-se para sua suposta mudança para a Faculdade de Medicina na Carolina do Norte. Mas a chocante realidade era que Mark não foi aceito na universidade. Na verdade, ele nem mesmo havia se candidatado. Essa revelação foi especialmente impactante para sua família, pois ele havia viajado pelo país para participar de entrevistas falsas em diversas faculdades de medicina. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. À medida que as camadas começavam a se desfazer, tornou-se evidente que Mark não apenas não conseguiu entrar na faculdade de medicina, foi revelado que ele havia abandonado a faculdade de psicologia completamente e nunca se formou na Universidade de Utah. Em vez de estudar para os rigorosos exames médicos ou assistir às aulas, Mark passava seu tempo em uma loja local, onde bebia refrigerante, comia cachorro-quente e fumava. Ele dizia aos funcionários da loja que era terapeuta e pedia que mantivessem seu hábito de fumar em segredo de Lori, já que ambos eram membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que não permite o uso de cigarros. Essas não eram suas únicas mentiras. Ele havia informado a mãe de Lori que trabalhava no Instituto Neuropsiquiátrico da Universidade de Utah, alegando que dirigia sessões de terapia. Na verdade, ele era apenas um assistente de saúde licenciado que atuava como auxiliar de enfermagem no hospital. Os funcionários do hospital notaram que Mark usava um crachá com o nome Friends. Ele havia escolhido esse nome inspirado em um episódio de Saturday Night Live. E até nisso ele tinha mentido o próprio nome. Com o tempo, as pessoas começaram a especular que Mark havia inventado essas mentiras elaboradas devido à pressão que sentia de sua família. Mark explicou à família que ele apenas mentiu sobre sua educação, que foi uma pequena mentira que saiu do controle. Ainda assim, ele negou saber qualquer coisa sobre o que havia acontecido com Lori. Acreditando nele, a família de Lori apanhou Mark, enquanto ainda buscavam por ela. O último avistamento confirmado de Lori foi em uma loja de conveniência na noite de domingo. As imagens mostraram ela e Mark juntos e tudo parecia normal naquele momento. Mas Mark foi visto sozinho depois da 1h da manhã comprando cigarros. Mas dessa vez não havia nenhum sinal de Lori. Mark explicou que ela tinha ido dormir, insistindo que não havia nada de errado nisso. Mas os investigadores se sentiram desconfortáveis com a situação, sentindo que algo estava errado. Eles logo foram até a igreja que Mark frequentava e examinaram o conteúdo da lixeira de lá e encontraram um colchão velho. A parte superior do colchão foi cortada e estava faltando. Mark mais uma vez tinha uma explicação. Embora não conseguisse justificar porque havia usado a lixeira da igreja em vez do seu apartamento para descartar o colchão velho. Ele alegou que ele e Lori jogaram fora o colchão porque ela tinha um ciclo menstrual intenso que sujou o colchão. Ainda assim, essa resposta não pareceu muito boa para os investigadores, e logo a linha de tempo que Mark contou sobre o desaparecimento de Lori estava desmoronando. A polícia começou a suspeitar que ela nem sequer saiu para sua corrida matinal. Mesmo antes que todas as mentiras de Mark fossem expostas, as evidências físicas não se alinhavam com seu relato. Um exame completo no carro de Lori revelou que o assento e os espelhos foram ajustados para alguém muito maior do que ela. Isso sugeria que ela provavelmente não foi a última pessoa a dirigir o carro. Além disso, sangue foi encontrado no banco de trás, descrito como uma mancha de transferência, que ocorre quando um sangue molhado de um objeto toca em outro. Para somar as evidências, os investigadores inspecionaram o apartamento com a permissão de Mark. Lá encontraram a bolsa, as chaves e a carteira de Lori, indicando ainda mais que ela nunca tinha saído para correr. Enquanto os investigadores revistavam o quarto, eles descobriram manchas de sangue na cabeceira. Olhando mais de perto para a mesa de cabeceira, um dos policiais abriu a gaveta e encontrou uma faca escondida. O Mark explicou que ele tinha essa faca desde que era escoteiro. O policial notou o que parecia ser uma mancha de sangue na lâmina e uma impressão digital. Após essa descoberta, a polícia solicitou o mandado para conduzir uma busca mais completa e pediu que Mark deixasse o apartamento. Tudo acabou em 24 de julho, 5 dias após o desaparecimento de Lori, quando o pai e os irmãos de Mark o confrontaram sobre o que aconteceu com ela. Rapidamente, os parentes falaram para todos pararem com a busca, por causa de uma revelação assustadora que Mark admitiu à família. Mark revelou à família que na noite de 18 de julho,
Ele e Lori tiveram uma discussão depois que ela o confrontou sobre sua vida dupla e as inúmeras mentiras que ele havia contado. Os investigadores acreditavam que Lori falou com alguém do escritório da Universidade da Carolina do Norte para perguntar sobre Mark. Durante essa ligação, ela soube que não havia nenhum registro do Mark matriculado lá. Lori ficou muito chateada com isso e até mesmo no dia que ela descobriu isso, ela saiu mais cedo do trabalho. Ainda assim, ela chegou à festa de despedida com Mark como se nada tivesse acontecido. Isso porque ele mentiu para ela mais uma vez. Ele disse que tinha falado com o mesmo administrador e que havia um erro na lista de novos alunos no computador. 2 vizinhos que moravam perto se apresentaram. Um deles relatou gritos altos por volta da meia-noite do dia 18, e outro se lembrou de uma voz masculina gritando: "É isso, acabou tudo." Mark afirmou que Lori foi para a cama enquanto ele ficou acordado por cerca de 1 hora jogando videogame. Ele então vasculhou seus pertences e encontrou seu rifle e atirou em Lori enquanto ela dormia. Mark jogou o corpo dela, a arma do crime e o colchão em diferentes lixeiras. A psicóloga forense Kate Yates analisou os possíveis motivos de Mark e seu padrão de mentira. Ela sugeriu que, ao observar os membros da família alcançando sucesso, ele se sentia com direito a mais do que estava recebendo em sua vida. Mas, em vez de canalizar sua energia para atingir os seus objetivos, ele recorreu às mentiras para criar uma ilusão de sucesso. Mark foi preso em 2 de agosto de 2004, sob suspeita de homicídio qualificado. Mesmo com a sua confissão, o corpo de Lori ainda não tinha sido encontrado. O corpo dela foi encontrado em 1º de outubro, em um aterro em Salt Lake City. Após essa descoberta, Mark Hacking foi condenado a no mínimo 6 anos de prisão. Mas na época essa sentença se encaixava nas diretrizes da lei de Utah. Devido ao clamor público, foi realizada uma nova audiência para reavaliar a sentença de Mark. E finalmente então ficou decidido que ele não será elegível para a liberdade condicional até 2035. Após isso, as diretrizes de sentença para homicídio qualificado foram alteradas para no mínimo 15 anos. Essa mudança na legislação é conhecida como a Lei de Lori. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, o caso começou de um jeito e terminou completamente diferente do que a gente imaginava. A polícia até acreditava que tinha um sequestrador envolvido, alguma coisa, mas na verdade eram apenas as mentiras do Mark, e foi revelado ali o quanto ele mentiu para sua esposa, para todo mundo ali. Mas que bom que a polícia conseguiu resolver e que ele confessou ali tudo que ele tinha feito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.